Olá, meu nome é Kellen, sou enfermeira, mestre em Psicologia dos Processos Psicossociais em Saúde e Educação. E nesse vídeo eu venho falar um pouquinho e mostrar um recurso lúdico, um dos recursos lúdicos que eu criei para poder estar desenvolvendo a promoção da saúde, usando a educação em saúde como uma das estratégias. Conforme o vídeo anterior, eu falei sobre a modificabilidade cognitiva estrutural e o programa MISC, não é necessário o uso de recursos lúdicos ou de instrumentos para poder estar fazendo a teoria do MISC. Porém, quando se trabalha com crianças, é importante trazer uma aproximação do imaginário infantil, chamar a atenção delas. E aí foi onde eu precisei criar esses recursos, porque eu não encontrei mesmo livros e jogos no Brasil que trabalhasse, que facilitasse a educação em saúde com crianças. A promoção da saúde, a gente muitas vezes, quando vai pesquisar em artigos, a gente percebe que ela é trabalhada como sexualidade, o uso de álcool e drogas, a questão da higiene, questão de piolhos, de verme, mas ela não expande, então fica mais como uma prevenção de doenças do que uma promoção da saúde. Porque a promoção da saúde ela é muito mais ampla que informação, ela é muito mais ampla que prevenção. Ela traz mesmo um aspecto de formação cidadã. Então, os temas família, direitos, deveres, sociedade, escola, educação não são abordados. E aí eu fiz algumas histórias nessa linha. Primeiro, as histórias, elas podem ser classificadas como literatura infantil, porque elas abordam o universo infantil através de desenhos, bastante coloridos, com um fundo delimitado, e tudo isso embasado na teoria da literatura infantil. E também pode ser classificada como histórias em quadrinhos, porque contém elementos de ambos. História em quadrinho, porque ela contém textos em balões e ela também está delimitada em quadros, tem margens para pensamentos direto e o aspecto, o que está sendo dito, o texto está relacionado com o que não está escrito, de acordo com a face dos personagens. Então, assim, os personagens, tanto olhando para eles quanto lendo, dá para entender o que se quer dizer. Primeiro, foi criado personagens, alguns personagens, onde eu desenhei em folha A3. A partir daí, desenhei, colori e depois só que editei em balões, escrevendo as falas. Então, primeiro foi feito um papel A3, então assim, né, porque eu plastifiquei para poder proteger. Essa daqui é uma das histórias, faz parte de uma das histórias, que é o cuidado com eu e com o outro. Aqui eu criei um anjinho, mas não um anjinho no formato norte-americano, é um anjinho do cabelo cacheado também, mas negro, cabelo preto, ele é moreno. E o anjo, ele é utilizado bastante na cultura brasileira, não é nenhuma apologia, alguma religião, nada disso. Porque o anjinho, ele passa a ideia de cuidado, de proteção, aquele que guarda, que zela pelas crianças. Então, ele não está muito satisfeito, ele não está muito feliz com a criança que está na escada e que a criança que está na próxima janela, sem um adulto. E aí, no decorrer da história, as crianças, elas são compelidas a poder ajudar o anjinho, a ter menos trabalho, a ficar mais feliz, não fazendo essas coisas, dentre outras. Uma outra historinha também sobre alimentação, aqui é uma das páginas do livro. Tentei não incitar a violência, mas assim, a dificultar o acesso à alimentação de industrializados, de fast food, refrigerantes, as bolachas, através das verduras e frutas, elas que vão estar combatendo, no caso, quem estava causando uma sociedade doente, que é mais ou menos assim a história. Então, na verdade, elas estão amarrando com cordas para depois poder estar jogando no lixo. Não é que incita violência de bater, uso de armas, nada disso. É só que realmente não é o mais adequado. Aqui também nós temos a ficha de uma outra historinha, onde a enfermeira e a médica vão visitar a criança, que é essa personagem que é a Sugismunda, e a Sugismunda adoeceu, porque ela não gostava dos hábitos de higiene, então ela não tomava banho, escovava dente, não gostava de nada disso. E aí um dia ela amanheceu vomitando, com dor de cabeça, com febre e tudo mais.
A enfermeira faz as orientações de saúde para ela, fala da importância dos hábitos saudáveis e que provavelmente ela está com alguma verminose, explica como que é e mostra os procedimentos que ela está sendo, a quem ela está sendo realizada. Coleta de fezes, coleta de sangue. Aqui mostra os passos, passo a passo do banho para Sugismunda também, como que deve ser realizado. Tem os passos da lavagem das mãos, que quem é da área de saúde conhece bem. Demonstrando também como que deve ser realizado a higiene bucal. Aqui também sobre a higiene bucal ainda. Esse tema aqui é sobre educação, onde a indiazinha pergunta para a mãe o que é educação, que se a educação é realizada em algumas culturas apenas pelos pais, e a indiazinha fala que não, que a indiazinha pergunta se a educação é realizada apenas pela escola, e a mãe da indiazinha fala que não, que na verdade os pais ajudam, os avós, o teatro, o cinema, a música, e não só a escola também são responsáveis pela educação. Essa aqui é outra historinha da família, vários personagens aqui, cada personagem tem um nome. Essa daqui é sobre sociedade, onde fala dos direitos e deveres e regras. Eu tô mostrando, são bastante páginas, eu tô mostrando só pra vocês terem uma ideia mesmo de como que foi feito. Esse daqui fala sobre as atividades físicas, a importância que a atividade física não é só ir na academia, pegar peso, que pode ser feita de várias formas diferentes, que não precisa ser uma coisa chata, pode ser bastante divertido. E depois que foram feitas essas histórias nesse formato, eu imprimi elas já com um texto. E aí elas ficaram assim, onde tem os balões para ficar historinhas em quadrinho. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Então, são vários os temas. Alimentação saudável, a higiene corporal e bucal, onde a personagem principal aqui é a Sugismunda. Ela aparece no início da história assim. E aí no final da história ela aprende a se cuidar, ela percebe que é importante se cuidar, e aí ela já tá assim com os coleguinhas. Não coloquei a palavra fim no final de cada história, para passar a ideia mesmo para as crianças que, na verdade, elas dão continuidade para cada história. A atividade física. No início, a sociedade tá doente. Ela pergunta, a Lei pergunta pro Ernesto por que ele tá vestido assim, de super-herói, que também aproxima bastante do imaginário das crianças, dos meninos, que gostam bastante dos super-heróis. As meninas também, mas mais os meninos ainda. E ele fala que é porque para ajudar uma sociedade que estava toda doente, e ele vai lá para poder ajudar a fazer essa promoção da saúde. E no final, a Lei, que também não gostava muito de atividade física, resolve ir patinar. Ela achava que atividade física era só exercícios chatos e rítmicos em academia, etc. Aqui é sobre educação da tribo indígena, e que a educação ela serve para ajudar a fazer um mundo melhor, onde cada um faz aquilo que tem de melhor para poder ajudar os outros e a sociedade. Esse é sobre cuidados com eu e com o outro, que é do anjinho, e que ele fala que tá bastante cansado, e aí ao final todos estão felizes, ajudaram o anjinho, cada um cuidando de si e do outro. Sobre sociedade, eu trouxe um pouquinho dos animais, já que também as fábulas ainda atrai bastante o imaginário infantil, e que nós temos direitos, deveres, regras, que em cada local é diferente, mas que nós sempre devemos estar buscando
modificar e melhorar as nossas regras e nossas leis. Sobre família, que é importante ter uma família, o que faz na família a gente cuida um do outro, protege um ao outro, e a importância de uma refeição em família juntos, que na casa do Samuca eles jantam juntos, porque nem sempre tem como almoçar juntos. Na casa da Lê, ela ajuda a mãe dela, enquanto a mãe cozinha, ela arruma o quartinho dela. Sobre escola, a importância da escola, a importância de ler e a lição de casa que é passada pela professora, dos pais, os responsáveis, poder estar lendo uma história e na próxima reunião, no próximo encontro, poder estar contando o que foi lido para elas. Sobre trânsito, o uso de capacete, onde deve sentar, a importância de andar na faixa, que os animais também fazem parte do trânsito, que nós devemos cuidar deles. A importância do semáforo. Tô dando um pouco de reflexo, né? E é isso. Aqui tem o livrinho em preto e branco, a capa só que ficou colorida. E eu conto um pouquinho da história, de como que foi feito. E as histórias disponíveis como se fossem histórias em quadrinhos. Tá vendo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje, um pouquinho dessa experiência da criação do lúdico. Tem também os jogos para cada tema, para cada história, que foi criada, também foi feito um jogo. E teve jogo com um carrinho para poder simular o trânsito, teve um jogo da história do mundo, onde foi feito um mundo em cartolina, o desenho do mundo em cartolina, e cada criança escreveu o que gosta de fazer no papelzinho em branco, e depois a gente colou do avesso no papelzinho, no cartolina do mundo. E depois de um tempo elas tinham que retirar. E quando retirava, saía um pedaço da cartolina, um pedaço do mundo, um pedaço do papelzinho do outro, e aí a gente podia concluir que não todas as nossas ações refletem na sociedade, no mundo em que a gente vive e no outro. Então, pra gente poder repensar um pouquinho. E foram vários outros jogos. Então, é isso que eu queria passar. Obrigada!